Seção 10 de A Margem da Historia, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 2. Vários estudos. Martim Garcia. Parte 2. Referindo-se ao canal que se predestinava a deformar e torcer o rumo das questões platinas, Agustin de Vedia aponta-nos como documento mais remoto, revelador de sua existência, um informe do século XVIII, do piloto castelhano Oyarbide, destinado a ilustrar mais tarde os debates de limites entre Portugal e Espanha. O descobridor dera-lhe então o nome de Canal do Inferno, por las muchas corrientes que en él hay y la gran marejada con vientos del sur. Poderíamos reivindicar a nossa primazia, herdada, no acontecimento, destacando expressivos tópicos do Diário da Navegação da Armada que veio ao Brasil em 1529, de Pero Lopes de Souza, de onde se concluiria que o destemeroso cavaleiro do mar, esclarecendo a rota de Martim Afonso, perlustrou aquellas paragens. E seria um encanto o seguir-se, longamente, a esteira secular da dilatada derrota descrita naquella língua portuguesa do tempo, onde as syllabas duras traem a palavra robustecida e feita para ser ouvida entre os barulhados ruídos das vagas e das tormentas. Vindo do cabo de Santa Maria, na larga volteadura da costa, e fazendo seu caminho ao longo de lá a um tiro de besta da terra, o grande marinheiro penetrou no Prata, onde o mar era tão grande que não lhe poderia parecer que era rio, num mau dia de tempestade, sobre um resplandor de coriscos a sarjarem o cariz dos céus e a romper sobre as vagas rijamente picadas do sudoeste, correndo tanta fortuna quanta homens nunca passaram. Prosseguiu ao arrepio da correnteza, rumo feito a noroeste, com pouca vela e a sonda na mão, impressionado com os muitos fumos que via no litoral convizinho, pelo que determinou de pôr a artelharia em ordem, a irem concertados para pelejar, e lavrou temerariamente as águas daquelle impetuoso canal. Alargou-se de terra e foi surgir à postura do sol a uma ilha grande, redonda, toda cheia de arboredo, a qual pôs o nome de Santa Ana, e é hoje Martim Garcia. Pernoitou-lhe a ilharga, matando muito pescado de muitas maneiras, peixes da altura de um homem, amarelos e outros pretos com pintas vermelhas. Ao outro dia saiu em terra, mas o vento saltou ao sul, obrigando-o a pôr-se da banda do norte da ilha, com muita tempestade, até que se abonançou o tempo, e elle foi de novo á ilha, onde mandou pôr fogo em 3 partes dela, para ver se lhe acudia gente, e não viram senão fumos. Deixou-a velejando a nor-noroeste. Foi surgir, ao cabo de 2 dias, à boca de um rio de meia légua de largo, e de uma banda e doutra tudo cheio de arboredos, que é hoje o Paranaguaçu. A água corria muito tesa para baixo, havia de fundo 10, 12 braças de lama mole. Apesar disto, foi avante aos remos, e penetrou-o. Debateu-se longos dias, estonteado no labyrintho dos Paranás, onde tudo eram braços e ilhas, e eram tantas as bocas dos rios que não sabia por onde andava, até chegar à terra, que chamou dos Carandins, mandando fazer muitos fumos, a ver se lhe acudia gente, e no sertão responderam com fumos muito longe. E porque via que não podia tomar pratica da gente da terra, e havia muito que era partido donde Martim Afonso estava, resolveu-se tornar dali, ponde 2 padrões das armas de el-rei e tomando posse da terra, cuja latitude determinou 33°45'. Este périplo, porém, distancia-se exageradamente no passado. Mais expressiva para o nosso caso, até pelas considerações que no momento suggeriu, foi a noticia transmitida de Buenos Aires em dezembro de 1855 pelo tenente Page, comandante da U.S. Steamer Water Whittle, a Real Sociedade Geográfica de Londres, que, sobre reivindicar para o marinheiro Yankee a precedência da descoberta, nestes tempos, daquelle canal, depois de um apagamento 3 vezes secular, tem o mérito de expor imparcialmente, às claras, sem preconceitos intuitos, um juízo superior quanto aos limites jurisdicionaes das águas do estuário, robustecido do beneplácito
da mais illustre entre todas as associações geographicas. Traduzindo-se o communicado inserido em um dos boletins daquella sociedade, observa-se realmente que naquelle anno o commandante Page descobrira uma nova passagem entre a ilha de Martim Garcia e a costa oriental, tendo mais 2 pés de fundo do que a antiga. Mas a importância do achado não estava apenas naquella maior profundidade do novo canal, senão também no caracter politico que ele assumiria. Ele destinava-se a despojar Martim Garcia da importância geographica que lhe dava o governo de Buenos Aires, porque a exclusiva jurisdição que até aquella época este ultimo exercia sobre o antigo canal, a correr todo em seu territorio, se iria contrapor, na nova passagem, à jurisdição concorrente da banda oriental. O novo caminho, além de mais praticável, afastava-se de 1 1/4 de milha da ilha, retirando-lhe assim o commando perfeito anteriormente exercido sobre as entradas dos rios Paraná e Uruguay. A traducção é quase literal, e deve-se convir deletreando-a de par com o original em inglês, em que o commandante Page parece haver traçado aquellas linhas como se em largo descortino contemplasse o futuro. É de lamentar-se que Agustin de Bedia não as interserisse na argumentação poderosa. Com efeito, não só elas reúnem como resolvem o embaraçadíssimo assumpto. Se não, vejamos. A questão do prata, relativa á soberania e subsecutiva jurisdição das suas águas, excluído o incidente da posse de Martim Garcia, hoje desvalioso e apto a ser resolvido á parte, divide-se em 2 aspectos fundamentaes, consoante os criterios divergentes, naturalmente oriundos da própria feição ambigua, meio fluvial, meio maritima do estuario. A uma banda alinham-se os que o consideram uma reentrância ou entalhadura atlântica, submetida ao regimen internacional dos mares livres. É o criterio britânico, ainda há pouco formulado entre violentos protestos da opinião uruguaia, a contrastar com a injustificável indiferença da opinião argentina. A outra banda estão os que ali vêem, esteando-se nas mais firmes, nas mais infrangiveis e nas mais claras noções physiographicas, um rio e, consequentemente, adscrito á jurisdição interior ou privativa dos países circundantes. É o criterio uruguaio neste momento e o criterio argentino, tradicional até pouco tempo. Poder-se-ia aditar uma terceira forma, a que mais a engravece e dana, dos que, caracterizando-se como rio, ampliam desmedidamente os direitos de uma posse exclusiva, admitindo que sobre todo elle, até o último farelhão de ilhota inapreciável, até o último grão de areia das suas barrancas, molhado das enchentes, até a última ponta de cabucho a arremessar-se das costas, se possa generalizar a soberania indiscutivel de uma nação isolada, criando-se um monopolio das águas. E este seria o criterio argentino atual, se, como veremos depois, os juízos mais elevados e lúcidos emitidos pelos melhores homens de governo da republica desde os principios do século até hoje, não livrassem uma nacionalidade de subscrever a doutrina singularissima de Stanislau Zeballos, malgrado a sua invejável intelligencia. Não antecipemos. Daquella communicação, propagada depois pelo presidente da grande associação scientifica da Inglaterra, resultam desde logo 2 consequências essenciaes. A um lado, é ilativo que já naquelles tempos, ao parecer das autoridades mais sérias e filhas da nação entre todas mais interessada em se definirem as bases physicas, onde se decalcam os principios reguladores da navegação geral, o prata não se considerava um mar livre. A opinião do oficial norte-americano não era isolada. Além de seu prestigio oficial, reflectiu naturalmente a de outros profissionaes, sobretudo ingleses, que naquelle mesmo anno estudavam, por ordem expressa do almirantado, aquelles lugares, bastando-se nomear o Lieutenant Sidney, encarregado das sondagens nos baixios circunjacentes a Martim Garcia, ou o Lieutenant Day, a quem se deve uma das melhores cartas do Paraná, a partir de Corrientes. Ademais, a Sociedade Geographica de Londres
reforçara-lhe implicitamente o asserto. Destarte, o protesto recente do Uruguay contra o governo da Inglaterra, quando este considerou o estuario um braço de mar, tentando debruar-lhe as margens com a faixa ideal das 3 milhas dos limites territoriaes, contestando às nações ribeirinhas velhissimos poderes incorporados no direito internacional desde os tratados de Paris e de Viena, 1815 e 1816, naquele lance a diplomacia uruguaia poderia religar os seus argumentos com as linhas tradicionaes da geographia britânica. Elas asseguram o caracter fluvial do estuario, aliás, derivado da sua interessante genese geologica, e removem da discussão, simplificando-a, aquellas regras instáveis das demarcações das águas jurisdicionaes, que intermittem a variarem em todos os convenios, sempre mudáveis, sempre provisorias, no recortarem as faixas dos mares territoriaes, que hoje se alargam entre os limites extremos de 3 e 5 milhas, e serão amanhã mais largas, e irão aumentando a pouco e pouco, indefinidamente elásticas, dilatadas pela voz troante dos canhões de costa, e submettendo o espirito do legislador aos ramos ascendentes das parabolas das balas. A outro lado, conclue-se que, já naquelles tempos, entre profissionaes de todo despeados das lutas ou rivalidades acaso existentes entre as republicas platinas, se punha de manifesto o conceito de que o rio, nos limites das regras normaes estabelecidas, era também parte integrante do Uruguay, compartido por elle e pela Argentina. Os dizeres são límpidos. O canal recém-descoberto despojaria a ilha de Martim Garcia da importância politica e geographica que lhe dava o governo de Buenos Aires, em virtude de um motivo essencial, resumindo-se em que dali por diante a entrada nos rios Paraná e Uruguay, que ella commandava do lado argentino, deslocava-se para a outra banda, onde haveria de repartir-se com a Republica Oriental, numa fiscalização, até aquella época, indivisa e privativa. O lance de vistas do commandante Page, porém, foi ainda mais longe. Naquelle conceitear que a valia de sua descoberta estava menos nos requisitos physicos da nova passagem do que no caracter politico que ella assumiria, o seu magnifico bom senso dilatou-se na visão de um estadista. Adivinhou, com surprehendedora presciencia, que aquella jurisdicção comparte, naturalmente e obrigatoriamente comparte, tão clara, tão de si mesma evidente, tão a desenhar-se nas mais nítidas linhas geographicas, teria de ser illudida ou discutida ou quasi sonegada mais tarde, acarretando illogico e condemnavel tumulto em toda a politica internacional sul-americana. E relanceou um futuro obscurecido, do qual, somente passados 52 annos, se descerrariam os véus. Neste lanço, o livro de Agustin de Bedia é admirável. A monstruosa anomalia, a these aventurosa segundo a qual a República de las Antiguas Provincias Unidas de la Plata, hoy Confederación Argentina, es la soberana exclusiva de la boca y de la navegación del Rio de la Plata, para deixar-se prudentemente, nos seus próprios dizeres, a cinca resvaladia, a quimera retardataria, ressurgindo á última hora para espanto de toda a civilisação, redula a pena desfibradora do velho escriptor a um caso vulgarissimo de ignorância de geographia e historia, e sobretudo de desconhecimento de elementares noções politicas, porque sobrecarrega a singular pretensão de constringir impacta a Republica do Uruguay aos limites secos de suas costas nos baixamares, com a obstinada recusa em submetter ao veredicto supremo da arbitragem tão lastimavel pendencia. Quer dizer, para que seja viável aquelle pensamento retrógrado, faz-se-lhe mister aberrar da linha superior da própria politica internacional da Argentina, tão nobremente fundada no direito e na justiça, nas suas questões territoriaes com o Brasil e o Chile, e ainda do rumo geral da politica americana, que já vem de um itinerário quasi secular, desde a conferencia de Panamá, 1826,
as de Lima, 1817-1865, a de Caracas, 1883, a Pan-Americana de Washington, 1889, aos Congressos Ibero-Americanos de Madrid, 1892 e 1900, ao Científico de Montevideo, 1901, aos Pan-Americanos do México e Rio de Janeiro, 1902 e 1906, resumidos todos na sanção universal da segunda Conferência de Haia. E esta só a consideração a invalida e esmaga. Mas embora a excluíssemos, o quadro da política argentina é o melhor reverso de tão revolucionaria tese. Agustín de Bedia desenha no-lo em páginas extraordinarias, onde o escriptor é por vezes supplantado pelo assumpto. Tão vivas são as cargas cerradas dos factos que elle revela, tão numerosos os argumentos que o atropellam, claros e irrefragáveis, interpretando-se no proprio enunciar-se, sem deixarem frinchas ao commentario mais breve, articulando-se espontaneamente no discorrer successivo e continuo, ou deduzindo-se uns de outros n'uma sequencia tão logica e irresistivel que as simples datas de seus apparecimentos se alinham com o rigorismo e a convergencia inflexivel de uma verdadeira série mathematica. Aqui é a convenção que congregou em 1854 o melhor da mentalidade argentina para deliberar-se acerca dos limites territoriaes do novo estado platino, a adotar por unanimidade a linha divisoria do Rio da Prata pela metade de sua corrente. E ouve-se a palavra solemnissima de Bartolomeu Mitre, acentuando a este proposito que certas linhas geraes traçadas pela providencia, aceitas como leis naturaes escriptas sobre o terreno e sancionadas não só pela consciencia do povo de Buenos Aires, como também pela de todos os povos, se não podem riscar, porque as delineou a propria mão de Deus. Além, como a mostrar a altitude da justiça, capaz de nivelar figuras tão diversas, irradiando ao mesmo tempo nos mais luminosos e nos mais obscuros espíritos, é o governo crepuscular de Juan Manuel Rosas, que ao despedir um de seus decretos tyrannicos relativo ao trafego fluvial do rio, attentatorio da soberania do Uruguay, não reluta em acolher o protesto deste e declara que, de facto, para a soberania generalizada argentina naquellas aguas no puede alegar-se título alguno, siendo comunes las aguas. Além são os tratados o Brasil Uruguaio de Comércio e Navegação de 1851, o de 1853 entre a Inglaterra, França, Estados Unidos e República Argentina, o de 1853 e 1859 do Paraguai, França e Inglaterra, e a Convenção Fluvial de 1859 do Brasil e Argentina. Uns expressa, outros implicitamente aceitos por esta última, a fixarem regras e medidas fiscaes, a redundarem todos no conhecimento pleno do território fluvial que hoje se discute. Mais longe é o celebre Canal do Inferno, que se desvenda de todo em 1877, fazendo que se realizem logo, por iniciativa do governo oriental, sérios trabalhos de balizamento e dragagens, abrindo-se subsecutivamente ao trafego comercial, sem que o governo da República defrontante proteste. No mesmo ponto, em 1890, é a administração argentina, resolvendo-se a dragar ou melhorar o passo de Limetas. Protesta o governo do Uruguai contra o que considera uma invasão, e o ministro das Relações Exteriores, Dr. Stanislau Zeballos, desculpa-se nobremente, declarando tratar-se de um simples conhecimento, caso de pouca monta, operación que reputaba inocente. Logo depois, a legação argentina em Montevideo, a dirigir-se à chancelaria oriental, em ofício seguido dos planos e memorias dos serviços que se projetam naquela passagem, e declarando que o seu governo cumpre um dever, esclarecendo-o de tudo, porque las obras a realizar-se passam por águas de jurisdicción oriental. Um ano antes, é o ministro da Fazenda argentino, Dr. Vicente Lopes, a insinuar, em nota ao plenipotenciário uruguaio, que en essas aguas comunes se assimile la bandeira oriental e la nacional. No ano seguinte, 1893, é outra vez o Dr. Zeballos, ministro então da Presidência Pellegrini, enviando uma memoria ao Congresso,
a explicar que instruiu a legação argentina de Montevideo para conseguir do governo do Uruguai a indispensável aquiescencia aos reparos dos passos de Martim Garcia, caso alguns deles tocassem em algum punto canales sometidos a la jurisdicción de aquel país. Fora inútil prosseguir. Sobre tudo isto paira, soberanamente, a grande voz desta gloria sul-americana que é Domingos Sarmiento. Convendría, para terminar este embrollo, que los estados del Uruguay, del Plata, del Paraná y del Paraguay, el Brasil incluso, celebrasen un congreso de plenipotenciarios para ponerse de acuerdo sobre el trecho de gentes que ha de regir, en aguas que son comunes a todos. E esta jurisdição comparte do estuário, que como se vê ofuscantemente, foi sempre norma em todos os tempos assentada por todos os governos argentinos, incluindo a ditadura de Rosas, e teve o beneplácito de chefes de estado do porte de um Bartolomeu Mitre ou de um Sarmento, assim como de todos os presidentes constitucionais, de Avellaneda, de Julio Roca, do próprio Juarez Celman, de Pellegrini, de Urubiru, de Quintana, a comunhão que jamais se contestou ou foi sequer opinável e sobressae a cada passo inteiriça em todos os tratados, em todas as notas diplomáticas, em todos os relatórios ministeriais ou técnicos, nas mensagens presidenciais, na vasta cópia de documentos trocados entre as duas repúblicas, a associação jurisdicional, que no Prata seria até um belo principio de alta moralidade histórica, sancionando os laços consanguíneos de duas nacionalidades irmãs, tornou-se, inexplicavelmente, passível da mais singular teoria, que ainda engendrou a metafísica politica dos que se divertem em revolucionar as próprias leis naturaes do desenvolvimento das nações. Esta, porém, ficará como um epilogo idealista e nada mais indispensável ao famoso romance histórico de Martim Garcia. A jurisdição do Uruguai sobre as águas platinas, nos limites normais do direito, imposta vigorosamente pelos antecedentes históricos e pelas próprias leis naturaes, é dessas causas superiores, que para triumphar dispensam a fragilidade das espadas, amparando-se exclusivamente na fortaleza eterna e tranquilla da justiça. Fim da seção 10. Seção 11 de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 2. Vários estudos. Capítulo 3. O primado do Pacífico. A fórmula geral dos destinos norte-americanos traça-se com a singeleza e o rigorismo de uma identidade matemática. Far West igual a Far East. É uma expressão positiva. Não a escrevemos sob o encanto e estonteamento dos devaneios tremendos, lírico-militares do comandante Mahan. Podemos demonstrá-la rijamente repregada de algarismos duros, seguindo, por citar só um nome, o Honourable O. P. Austin, que, no superentender a estatística geral da grande república, desbanca qualquer presuntuoso sociólogo, definindo-lhe a expansibilidade econômica irrivalizável. Pelo menos, acompanhando-o, não mais nos maravilhará que os Estados Unidos hajam exagerado em tanta maneira as redes de seus caminhos de ferro, articulando-os às 6 estradas, tão ao parecer excessivas, entre o Atlântico e o Pacífico, que possam hoje, desdobrando-as, enrolar 8 vezes uma cintura de aço em torno da terra, no Equador, graças ao estiramento espantoso de 382.000 quilômetros de duplos trilhos. É que lhes não basta, a exemplo da Rússia com o precário e tardo Transiberiano, ou da Inglaterra com a linha única transcontinental do Canadá, ligar linearmente um litoral a outro para o só transporte de passageiros e de cargas. Torna-se-lhe urgente deslocar para o Pacífico o melhor das energias nacionais,
nascentes nas mais distantes zonas do país. As vagas povoadoras que durante meio século se desencadearam para o Far West atraíram também aquele rumo as tendências mais enérgicas de toda a nacionalidade, impossibilitando-a de estacar nos litorais do Oregon e da Califórnia. A mesma força viva acumulada na marcha impele-a agora para o grande oceano. Ela vai transpô-lo, dilatando nas esteiras de uma navegação intensíssima os leitos de suas estradas. O movimento é irresistível. Não no justificam dúbias ou imprecisas teorias, opináveis e vacilantes. Desenham-no diagramas traduzindo, graficamente, expressões numéricas irredutíveis. Sobressaindo aos mais arrojados ideais políticos, domina-o, com efeito, antes de tudo, a fatalidade física de um exagero de crescimento e de forças de tal porte que o encerro cauteloso da grande república nas linhas de suas fronteiras, com o insuficiente derivativo do comércio tradicional do Atlântico, lhe acarretaria perigos mais sérios que os imanentes ao mais aventuroso e combativo imperialismo. Pelo menos, determinaria uma catástrofe original na história, a de um povo morrendo pelo excessivo da vida, tombando fulminado por uma pletora industrial maravilhosa. Tão certo é que o excesso da produção agrícola e das manufaturas da América do Norte, sendo o traço mais vivo da atividade contemporânea, ocasiona ao mesmo tempo entre o seu comércio geral, menor que o da Inglaterra ou da Alemanha, e o exportador, maior que o de qualquer destas duas grandes nações ativas, um desequilíbrio crescente, de efeitos tão funestos que ameaçam desfechar na anomalia de uma sociedade prejudicada pelo seu próprio desenvolvimento. Daí os lances de um expansionismo sem par, que é o encanto e o assombro de todos os economistas, bastando a este propósito recordar-se o caso significativo da improvisa invasão yankee, rechaçando em 1899 e 1900 as manufaturas europeias dentro dos mercados da Europa e excitando alarmas e pavores só há pouco tempo apaziguados, graças ao antagonismo e à concorrência poderosa da Alemanha. Mas ainda quando se não verificasse a reação germânica, precisamente definida por um triunfo ruidoso e definitivo nas indústrias do ferro, aquele sucesso transitório não trairia o descortino dos estadistas norte-americanos, do mesmo modo que o revés subsecutivo não os desenfluiu ou amedrontou. Porque, quando vieram a medir-se daquela forma as duas grandes indústrias, os mais seguros elementos já lhes haviam desvendado, fora e longe da Europa, e ainda da América do Sul, na Ásia, a base real da vitalidade econômica da República. Revelavam-lhe para logos os grandes números de estatística nos efeitos finais de suas estimativas, mostrando-lhes que, nesta quadra, enquanto os Estados Unidos exportam para toda a terra apenas 30% de seus objetos manufaturados, destinam mais de 60% deles ao consumo exclusivo do Levante. E este contraste subia-lhes de ponto ao acompanharem de perto a evolução geral do tráfico asiático. Assim é que, excluídos apenas em parte o caoutchouc e o café, consideravam que o melhor da importação, cada vez mais avultada, dos materiais indispensáveis à vida e às artes norte-americanas, procedia imediatamente do Far East. A seda bruta subira de 500.000 libras em 1870 a 12 milhões em 1900. As várias espécies de fibras vegetais passaram de 100 milhões a 600 milhões de libras. O chá aumentara de 5%, e o açúcar, de que se consumira em 1870 1 milhão de libras, em 1901 atingira a quantidade fantástica de 4 bilhões e 500 milhões. Resumindo estas medidas formidáveis,
A importação de produtos tropicais e subtropicais provindos das paragens asiáticas ribeirinhas do Pacífico alçara-se no começo do século a 400 milhões de dólares, quase igual ao resto de toda a importação mundial norte-americana. Por outro lado, a exportação de seus principais artefatos descerravam-se desmedidas perspectivas. Os mercados que se lhes antolham no Extremo Oriente avolumam-se em cifrões ainda mais estonteadores. A China poderá importar-lhes, desde já, em números redondos, 190 milhões. O Japão, 140 milhões. A Austrália, 250 milhões. A Índia, porque o comércio inglês remorado na travessia do Suez será batidos nas viagens rápidas pelo Pacífico, 300 milhões. E a Rússia asiática, a Coreia, a Indochina, permitindo prefixar-se, sem exageros, nos primeiros tempos às vendas exclusivamente norte-americanas, o mínimo de 1 bilhão e 300 milhões de dólares anuais, que o nosso desfalecimento financeiro traduz timidamente 3 milhões e 900 mil contos. Ora, por desconformes que se nos mostrem estes valores hipertrofiados de zeros, ressaltam de elementos concretos, mensuráveis e claros. Acompanhando-se justalinearmente os argumentos de Austin, que neste assunto, até pelo título oficial, supre por quaisquer outras autoridades, conclui-se que desde a abertura do canal de Suez em 1869, e apesar dela e dos auxílios dados ao intercâmbio europeu, o trato mercantil do Extremo Oriente tendeu sempre, numa direção uniforme e firme, a gravitar inteiramente na órbita avassaladora do industrialismo yankee. Em seu cálculo, ele considerou o semicírculo de países que vão da Coreia ao Japão, à China e à Austrália, tendo centro geométrico em Manilha e abrigando nas suas terras cerca de 1/3 da humanidade. E demonstrou que as suas compras, orçadas em 1868 em 575 milhões, ascendiam a 760 milhões em 1880, a 1 bilhão 25 milhões em 1890 e a 1 bilhão 260 milhões em 1900. Ao mesmo passo que as vendas iam de 588 milhões no primeiro ano nomeado a 1 bilhão 257 milhões hoje. Então, com igual inflexibilidade aritmética, definiu a trajetória vitoriosa da indústria e da agricultura norte-americanas, ajustando-a, com impecável paralelismo, a todo aquele maravilhoso despertar do Oriente. Os números travam-se, outra vez, em relações inflexíveis. Em 1868, os países precitados compravam à República mercadorias equivalentes a 8 milhões de dólares apenas, isto é, menos de 2% do que fornecia a Grã-Bretanha. Em 1880, entretanto, a importância saltara a 30 milhões. Excedia 60 milhões em 1890, chegando, em 1901, a 110 milhões, exigindo-se a percentagem relativa de 10% ao revés dos escassos 2% de há 30 anos. Ora, defrontadas tais importâncias e as correlativas do comércio inglês no mesmo período, inferiam-se os mais golpeantes resultados. Realmente, apesar de sua antiga soberania assambarcadora de toda a economia oriental, os produtos remetidos da Inglaterra, que já em 1868 se computavam em 310 milhões, alcançavam, a cabo de 3 décadas, apenas 162 milhões. E a simples diferença destas quantias, confrontada com a das que lhes correspondem no tráfico dos Estados Unidos, patenteia, deslumbrantemente, ao mais rombo calculista, que ao diminuto acréscimo de 50% da exportação britânica a contravém cerca de 1000%, 1000% da exportação yankee. Entretanto, os resultados surpreendentes desta enorme invasão pacífica do Far East realizaram-se tolhidos de permanentes obstáculos, oriundos, sobretudo, das demarcadas distâncias daqueles mercados antípodas.
A despeito de um farto sistema ferroviário, a simples circunstância de estarem no litoral atlântico os seus mais intensos centros produtores e consumidores, de par com a insanável inferioridade econômica dos transportes terrestres em relação aos marítimos, subordina os Estados Unidos a uma situação sobremaneira desvantajosa de quase vassalagem comercial perante os concorrentes europeus. Atente-se apenas em que as 3 grandes estradas, ainda hoje percorridas por 2/3 de seus navios em demanda do Oriente, são a do Canal de Suez, 12.500 milhas, igual à metade da circunferência da Terra, a do Cabo da Boa Esperança, 15.000 milhas, e a desproporcionada volta contorneante pelas águas lavradas de tempestades do Cabo Horn, com 16.000 milhas, ao passo que o máximo de todos os roteiros europeus se dilata até as 10.500 milhas entre Londres e Xangai. Não se comentam dados deste teor. Evidentemente, o corte do Istmo de Panamá, ainda admitindo-se que não o inspirassem imperiosos motivos sociais e políticos, rasgar-se-ia a pancada desta rush irreprimível para o Levante, destinada a rematar no desafogo dos mares o movimento que há muito arrebatou por terra para o Far West os pioneiros mais heróicos do industrialismo contemporâneo. Mas o decênio que ainda gastará a sua abertura avoluma-se sobremodo no vertiginoso dos acontecimentos atuais. Vale por um século antigo. No decurso deste período podem torcer-se as diretrizes da história. O Awakening of the East, se o medirmos pela escala do Japão, isto é, por 1/10 da sua valia futura, originará indescritíveis surpresas. Não há prefigurá-las. Não existe em todo o passado um só elemento, ou sucesso, ou ponto de referência para se avaliar o renascimento quase repentino de 1/3 da humanidade sobre 1/3 da superfície útil da Terra. A literatura que a este propósito se engenha hoje na Europa e mesmo nos Estados Unidos é instável e vacila no próprio assombramento de suas conjecturas apocalípticas e desvairadas. Mas, por anômalas que se nos figurem estas visões apavorantes do futuro, pode-se presumir que, se porventura houver de reproduzir-se um conflito universal entre mongóis malaios e caucásios, o cenário não se armará, como na Idade Média, nas estepes da Europa Oriental. Desenrolar-se-á no Pacífico. Então, os interesses raramente econômicos ou financeiros que revimos conchavam-se não já aos mais proeminentes móveis políticos norte-americanos, senão com os de toda a civilização. E a abertura do canal de Roosevelt, sugerida por muitos utilitários sob a injunção premente de todos os interesses materiais, transforma-se de golpe num episódio culminante do progresso universal, exigindo uma preliminar obrigatória e urgentíssima: o pleno domínio das águas do grande oceano. O corolário é intuitivo. Não embruscam os disfarces ou recatados véus das acomodações diplomáticas. Vimo-lo sobressair aos algarismos opulentos de uma tumultuosa campanha mercantil, que dia a dia se tornará mais séria. E adivinhamo-lo como efeito imediato das maiores exigências da nossa cultura, diante do despertar das velhas sociedades milenárias. Vemo-lo, por fim, sobranceando toda a ordem política americana. Realmente, quando os Estados Unidos conseguiram, em 1898, que a Espanha, dessangrada, lhes cedesse as 3.000 ilhas das Filipinas, a sua política deslocou-se para o Pacífico, extremando-se em 2 objetivos preponderantes. De um lado, adita às tradições nacionais, repeliu a ideia de uma conquista, proclamando que a tutela sobre os países recém-adquiridos perduraria o tempo necessário ao tirocínio dos filipinos, no se aparelharem para o próprio governo.
de outro, submetida ás exigências da expansibilidade industrial, reavivou o antigo anhelo do primado mercantil no grande oceano, erigindo o novo território em base de operações garantidora da presidência comercial do levante. Eram desígnios impróprios a uma solução simultânea. O ideal político da formação de um país livre, capaz do self-government, não coexistiria com o econômico, visando transformá-lo no campo de manobras de uma luta de mercados. Nem se compreende que se constituísse uma nacionalidade, colhida, logo ao ensaiar dos primeiros passos, pela pressão violenta dos interesses que lhes perturbariam. A questão, nímio complexa, requeria soluções sucessivas. Devera partir-se do fato econômico, mais simples e mais urgente, para chegar-se, consoante o sistema britânico, ao político, capaz de resultar mais tarde e espontaneamente de um largo esforço de domínio intenso e fecundo. Na precipitação dos acontecimentos modernos, porém, é evidente que não podem os Estados Unidos copiar a Inglaterra de ha 2 séculos, adscrita às normas demoradas de uma colonização tranquila. Impõe-se-lhe o problema em globo sob todas as faces, desde a mais modestamente utilitária à quase idealista, planeando-se no mesmo lance o domínio da terra e a maravilha da criação artística de um povo, com a matéria-prima grosseira de numerosas tribos ferocíssimas. E atenta à distância daquelas possessões, gravada na temerosa vizinhança do Oriente renascido, põe-se de manifesto que a formação histórica das Filipinas, a maior tentativa de política experimental que se conhece, só se pode realizar a cabo de um longo tempo, em condições de manter-se íntegra em tanto afastamento de suas fontes originárias se, sobretudo, se caracterizar como um episódio dominante da conquista do Pacífico. Sobre tudo isto, há um conjunto de circunstâncias naturais tão caprichoso, ou adrede disposto a um inevitável recontro dos 2 mundos, que se fronteiam em uma e em outra borda do maior dos mares, que o próprio quadro geográfico, naqueles lados, se nos afigura o decalque impressionador de um emocionante quadro do futuro. A geografia prefigura a história. O conflito mercantil ou militar, de qualquer modo o embate das 2 raças defrontantes, terá, tudo o denuncia, a forma inicial de uma luta entre os Estados Unidos e o Japão. Predeterminou-a de alguma sorte a própria natureza física, construindo entre os 2 países, ligados pelos mesmos paralelos, a única estrada de comunicações, prática e acessível, para atravessar-se a mais ampla das superfícies líquidas. Com efeito, o Pacífico, ao contrário dos outros mares, é um grande isolador de povos. Nas latitudes austrais é quase intransponível. Os arquipélagos que o rendilham, da Austrália para leste, acabam, de improviso, nos últimos farelhões de Tuamotu. Da ilha de Pitcairn a buscar as costas sul-americanas, mal afloram, nas vagas, rarescentes abrolhos desabrigados e sem nome, perdidos num ermo apavorante de 6.600 quilômetros de águas profundas e revoltas. Não há, em toda a terra, outra zona tão desfrequentada ou tão inútil. Não a lavram as navegações regulares, refugindo aos roteiros torcidos das tempestades, sem abrigos, e não a transpõe a celeridade avassaladora das correntes elétricas, atenta àquela largura dupla do limite máximo experimentalmente prefixo aos intervalos das estações no telégrafo submarino. Os melhores engenhos humanos anulam-se naquela imensidade deserta. É um trecho morto do planeta. Ao passo que no hemisfério norte, dispositivos contrários. O oceano é mais vazio. A rareza de ilhas compensa-lhe, porém, a distribuição uniforme delas, e os arquipélagos distensos abrangem vastíssimas superfícies.
entre a América do Norte e a China, o máximo trecho isolante estira-se da Califórnia às Sandwich e mal excede 2000 milhas. Os demais, sucedendo-se em espaços regulares, afeiçoam-se à travessia franca. De São Francisco a Honolulu, nas Havaí, 2074 milhas. De Havaí a Wake, 2004. De Wake a Guam, 1304. De Guam a Manilha, 1360. E de Manilha ao litoral chinês, 600. O longo itinerário de 7.346 milhas atenua-se, repartindo-se em 5 escalas seguras, e excluído o percurso contorneante do Estreito de Bering, não há outro laço de aliança entre os dois continentes. Mas não bastam estas conformações favoráveis. Aditam-se-lhes outras influências físicas propícias. Trai-se ainda mais vivamente a ordem natural do emprestar as suas energias perpétuas e gratuitas, vazando-as ao encontro formidável dos dois mundos. Não lhes traçou apenas, sem outros que lhes substitua, aquele caminho único, senão que o anima e o agita e o orienta, ao ponto de se marcar com antecedência a singradura das frotas que, sulcando-o, até podem dispensar a bússola, avançando sem riscos ou desvios, com o só obedecerem à translação eterna das ondas na trajetória invariável das correntes equatoriais. Porque do 10º ao 30º paralelo do Pacífico Norte é um dilatado rio pelágico, elíptico e fechado, ilhando as suas próprias águas e volvendo entre as margens líquidas a correnteza sensível de 10 milhas por dia. Nasce na ponta meridional da Califórnia, rumo feito ao sul. Volve para oeste, transpondo toda a largura dos mares, sob a diretriz do 10º paralelo, até as Filipinas. Inflete depois ao norte, perlongando as plagas japonesas, e toma para leste, atravessando ainda uma vez os mares, até o ponto de partida, descrevendo um ciclo de 5.000 e muitas léguas. Os navios abalam de São Francisco ou de Vancouver, e o segmento costeiro do enorme redemoinho conduz-los no bordo do sul até a latitude do vindouro canal de Panamá. Daí, ao som das vagas e dos ventos, amaram para oeste a um tempo propelidos pelas correntes marítimas e aéreas. E a exemplo das antigas caravelas no Atlântico, van con los cielos até as terras asiáticas. Mas os mesmos fatos hidrográficos, agindo em sentidos opostos, propiciam por igual aos navegantes que arrancam de Yokohama ou de Xangai, singrando para o norte e rumando depois para leste, postos no mesmo giro das águas, o abordarem facilmente os litorais do Novo Mundo, cerrando-se então o Great Circle do majestoso oceano. Destarte, se desenha, na trilha única e praticável da América para o Levante, a linha vermelha da nova estrada histórica. Não é uma conjectura, é uma dedução geométrica, arriscar-se e medir-se, substituindo-se com vantagem o mais insofregado devaneio por um duplo decímetro ajustado a uma figura regular e simples. A previsão vê-se em qualquer mapa. As ilhas de Havaí, Midway, Mariana e Filipinas, que os abalos do maior centro vulcânico do globo espalharam por aquelas águas, alinhando-as e intervalando-as de modo tão regular, malgrado a sua gênese tumultuária, são, de fato, agora as least stones em que se levantarão todos os pilares da ponta ideal de 120 graus de longitude de vão, por onde a civilização caminhará, tentando ultimar o circuito da Terra, ou por onde refluirá, arremetente, o mundo asiático despertado de uma letargia milenária pelo rejuvenescimento do Japão. Ora, os Estados Unidos, tendo no grande oceano uma linha de costas de 12.425 milhas, superior às de todas as nações ribeirinhas, sem excluir a Grã-Bretanha, dupla da Rússia, 6.260, tripla do Japão, 4.590, quádrupla do Celeste Império, 3.130, quíntupla do litoral chileno, 2.460, pelo rumo intorcível de seu desenvolvimento econômico, aliado à fatalidade geográfica, tem, hoje,
todo o seu destino submetido à condição da hegemonia plena daqueles mares. The Pacific is and will remain an American Ocean. Parece um maravilhoso verso errado de algum êmulo de Kipling, e é um conceito inabalável e seco do rígido Austin, ao fim de um de seus relatórios crespos de algarismos. Assim se articulam os mais díspares elementos para o desenlace de um encontro que nenhuns arranjos políticos ou diplomáticos lograrão sobrestar. A esquadra do almirante Evans não irá, talvez, atear desde logo uma guerra no Pacífico, mas efetua uma evolução ousada e francamente militar. Nesta marcha de flanco desmedida, vai decidir da sorte de uma campanha vindoura inevitável. Fim da seção 11. Seção 12, de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 3. Esboço de História Política. Da Independência à República. Parte 1. Esboço político. O Brasil chegou ao século XIX na plenitude da expansão territorial, expressa nos Tratados de Madrid, 1750, e Santo Ildefonso, 1777. Apagara-se a linha ideal da concordata de Tordesilhas, e a penetração colonizadora, já seguindo a rota acelerada das bandeiras, já o passo tardo dos missionários, irradiara por 3 quadrantes. Para o norte, buscando os talwegs do Oiapoque e do Amapá. Para o ocidente, a encontrar as missões do Equador e as terras bolivianas. E para o sul, procurando o Prata, onde se erigira a baliza extrema da colônia do Sacramento. O grande trato de terras retratava aproximadamente a sua configuração atual indefinida. Firmada a leste e ao sul pela desmedida faixa de uma costa maciça, pelo poente norte ela derivava em traços indecisos, raro modelados pelas conformações geográficas e ambíguas no fugitivo de linhas imaginárias lançadas em regiões desconhecidas, ou cindindo as cabeceiras de rios problemáticos. Extremava a desmedida fronteira um único ponto astronomicamente determinado na foz do arroio do Chuí, ao sul, 33,45 de longitude sul, 53,25,5 de latitude oeste geográfica. Partia dali num traçado flexuoso, pela Lagoa Mirim, interferindo sucessivamente as cabeceiras dos rios Negro e Ibicuí, cuja correnteza a conduzia ao Uruguai. Desatava-se depois pelo Pepiri, buscando-lhe as nascentes. Alcançava-as, transpunha-as, descia pelo Santo Antônio até ao Iguaçu, seguindo-o até o Paraná, e alongando-se ao arrepio da corrente deste, atingia a confluência do Igurei. Subia-o até às cabeceiras, volvendo ao ocidente, e depois em cheio para o norte, quase ao acaso, divagante entre vertentes indecisas até ao Paraguai. Prosseguia pelo Paraguai acima até as cercanias da Bahia Negra, onde o deixava ilogicamente para formar as lindes da Bolívia, demarcadas pelos mais apagados pontos determinantes, rompendo pelo meio das corixas alagadas que salpintam vasta região de nível, até a foz do Jauru, onde uma reta para o ocidente, um capricho de cartógrafo, a distendia até a confluência do Guaporé com o Sararé. Descia tortuosamente, em dilatada longura por esta divisa firme, até um ponto no Madeira, médio entre a sua foz e a do Mamoré, para se estirar de novo, no desconhecido, em longo e imaginoso traçado retilíneo, procurando as fontes problemáticas do Javari, seguindo ao som das águas até a entrada no Amazonas. Depois, novas lindes imaginárias, em que mal se fixa o traço inseguro do Japurá, até atingir, numa inflexão definitiva para leste, o Diwortium Aquarum do Amazonas e o Orinoco.
seguindo esta curva irregularissima, mal delimitando o teatro da nossa existência naquele século, a carência de divisas arcifíneas prendeu-nos, na fase decisiva da nossa organização nacional, a sérios problemas de organização do território. Os limites com o Uruguai só se firmaram em 1857, depois dos sucessivos acordos de 12 de maio de 1851 e 15 de outubro de 1852, em que intervieram o Marquês de Paraná e o Visconde de Uruguai. Com a República Argentina, originaram a questão quase secular das missões, em que uma troca de nomes dos rios extremenhos, tendo anulado todo o esforço do Visconde do Rio Branco em 1857, se destinava, depois de longas negociações, à solução pela arbitragem em nossos dias, 1895, e a reviver no de um digno herdeiro o nome daquele grande estadista. Depois de uma campanha vitoriosa, fixamos definitivamente as fronteiras com o Paraguai, desde a Foz do Iguaçu à do Apa, passando pelas magistrais das serras de Maracaju e Amambaí, conforme o Tratado de 9 de janeiro de 1872, negociado com admirável brilho pelo barão de Cotegipe. As extremaduras extensíssimas da Bolívia, porém, mal reguladas pelo Tratado de 27 de março de 1867, do conselheiro Lopes Neto, onde se trocou o critério geográfico das linhas naturais que nos garantiam a posse dos tributários meridionais do Amazonas, pela base indefinida do uti possidetis, destinavam-se a chegar indeterminadas ao século XX, sob o aspecto ameaçador das questões incandescentes do Acre, travadas em torno da linha imaginária, que partindo de uma coordenada fixa naquele tratado, 10 graus 20 minutos de longitude sul, na margem esquerda do Madeira, se alonga às cabeceiras do Javari. As do Peru acordaram-se pelo Tratado de 23 de outubro de 1851, sob o princípio expresso da posse, traçando-se definitivamente em 1874. As do Equador e da Colômbia ficaram insolúveis durante o correr do século. Antepunham-se-lhes como preliminar indispensável as questões de limites entre estas repúblicas e a do Peru. Quanto às da Colômbia, adstritas, por sua vez, a sérias dúvidas com a Venezuela e o Equador, encerravam germens de complexo litígio nas paragens desconhecidas do alto Rio Negro. Atingido o norte, liquidamos pelo Tratado de 5 de maio de 1859, negociado por Pereira Leal, as nossas divisas com a Venezuela, restando-nos, adiante, no rumo de leste, duas outras, com a Guiana Inglesa, visando a posse do território neutro de Pirara, e com a Francesa, relativa à região contérmina que se desdobra entre o Amapá e o Oiapoque. Velha de 3 séculos, porque podemos considerá-la nascente desde 1605 com La Revardière, transitando em sucessivos tratados e convênios que fora longo rememorar, parando no status quo do arranjo de 5 de julho de 1841, constituindo contestado, permanecendo inextricável a despeito das negociações entabuladas de 1853 a 1856, revivendo mais tarde na República Extravagante de Cunani, 1887, provocando em 1895 um choque pelas armas entre nacionais e franceses, aquela última destinava-se à mais bela consagração do princípio civilizador da arbitragem, rematando nos últimos dias do século, 1900, à luz do vigoroso espírito do barão do Rio Branco, todo esse longo trabalho de reivindicação do solo. E fizemos, certo, muito, nesse desdar e corrigir, ou reatar, tantas linhas confinais enleadas, revoltas e até partidas pelo repentino abalo do domínio espanhol, que se dissociara, de chofre, em novos estados. Porque no fim da quadra colonial não havia curar-se de tais compromissos, entregues ao futuro. O Brasil era amplo demais para os seus 3 milhões de povoadores em 1880. Além disto, a contiguidade territorial, delineada no litoral inteiriço, contrapunha-se completa separação de destinos.
os vários agrupamentos em que se repartia o povoamento rarefeito, evolvendo emperradamente sob o influxo tardo e longínquo dos alvarás da metrópole, e de todo desquitados entre si, não tinham uniformidade de sentimentos e ideias que os impelissem a procurar na continuidade da terra a base física de uma pátria. Formações mestiças, surgindo de uma dosagem variável de 3 raças divergentes em todos os caracteres, em que as combinações díspares e múltiplas se engravesciam com o influxo diferenciador do meio físico, de par com as mais opostas condições geográficas, num desdobramento de 35 graus de latitude, chegavam, ao alvorar da nossa idade, com os traços denunciadores de nacionalidades distintas. Dizem-no todos os casos dos tempos anteriores. O drama da Inconfidência terminara recentemente no sul, sem que o seu desenlace trágico comovesse o norte, onde, por sua vez, em quadra mais remota, a luta contra os batavos se abrira e se encerrara com o divórcio completo das gentes meridionais. Entretanto, acima desta divergência de ordem étnica e política, reinava inteira uniformidade nas situações mental, moral e social da colônia. As 2 primeiras tinham o lastro uniforme das crenças católicas, triplamente inquinadas das superstições medievais, do fetichismo indígena e do animismo africano. E a última, caracterizando um estado semibárbaro em que todo o mérito estava na coragem pessoal e todo o prestígio na glória militar, repousava sobre a escravidão. Destarte, insulados no país vastíssimo em que se perdiam, os nossos patrícios de há 100 anos tinham frágeis laços de solidariedade. Distanciava-os o meio, isolavam-nos destinos divergentes, separavam-nos profundamente as discordâncias étnicas. A diretriz da nossa história retorcia-se sem uma caracterização precisa, em movimentos parcelados, estritamente locais, e punha-se de manifesto um corolário único, a formação de algumas repúblicas turbulentas, sem a afinidade fortalecedora de uma tradição secular profunda. Alguém, porém, cuja missão prejudicial é hoje ponto incontroverso, malgrado os brilhos de uma glória militar indiscutível, ia realizar, sem o querer, completa transmutação em nossos destinos. Napoleão Bonaparte, que se propunha derramar sobre a terra o fulgor da elaboração emancipadora da enciclopédia no coruscar das fuzilarias, lançou, em 1807, as tropas de Junot sobre a Península Ibérica. E foi, como se sabe, um rude passeio militar. O imortal Sargentão entrou pelas fronteiras desguarnecidas de Portugal e apavorou o mais inofensivo dos reis. O príncipe regente da terra, D. João de Bragança, não se modelara para aquele transe. Representara, desde 1792, ao assumir a regência de Portugal pelo interdito de Maria I, infelicíssimo papel nas agitações da Europa, oscilando entre as mais opostas atitudes. Partidário a princípio da Liga Contra-Revolucionária, abandonara-a, depois da Paz de Basileia, para cortejar o Diretório. Volvera-se depois à velha aliança inglesa, aplaudindo o revide fulminante de Nelson, para deixar logo, numa curvatura lastimável, a auréola imperial do menor dos grandes homens, emergente de 18 de Brumário. Completara, afinal, a fraqueza, prendendo-se às cláusulas humilhantes do Tratado de Madrid, 1801, e pagando a peso de ouro a própria neutralidade, até surgir, em 1806, a conjuntura do bloqueio continental, acarretando-lhe novas oscilações, novas incoerências, novos desastres. Titubeando entre a Inglaterra e o seu pertinaz adversário, despertara o desquerer deste último. Procurara serodiamente afastá-lo, enviando os passaportes ao ministro britânico Visconde Strangford e extremando-se no excesso de zelo de determinar o sequestro das propriedades inglesas em Portugal.
mas definira-se tarde. O próprio chefe da esquadra britannica que começara o bloqueio do Tejo, Sydney Smith, remetteu-lhe ironicamente o numero do Moniteur onde se estampara o tratado de 27 de outubro de 1807 de Fontainebleau, dividindo-lhe o reino entre a França e a Espanha, e simultaneamente a noticia da invasão francesa. Não a aguardou. Fugiu, para escrevermos o verbo que lhe sombreia a memoria, empanando o significado mais verdadeiro de uma hábil retirada. Embarcou com a família e a corte alarmada, 29 de novembro de 1807, nos restos de uma frota que abrira esteiras nos mares nunca dante navegados, e passível do mais caprichoso joguetear do destino, comboiado pelos próprios navios ingleses, inimigos da véspera, seguiu para o Brasil. Ora, estes fatos, vertiginosamente desencadeados no passo de carga de uma invasão, iam ter consequências memoráveis. Lançavam à nossa terra o único estadista capaz de a transfigurar. De fato, na situação em que nos achávamos, impropriávamo nos por igual ao império de um caráter forte e aos lances de um reformador de gênio. O primeiro seria novo estímulo às revoluções parciais, acarretando a desagregação inevitável. O último agitar-se-ia inútil como um revolucionário incompreendido. Precisávamos de alguém capaz de nos ceder transitoriamente, feito um minorativo às cisões emergentes, o anel de aliança da tradição monárquica, mas que a não soubesse implantar. E não pudesse, por outro lado, impedir o advento das aspirações nacionais, embora estas houvessem de aparecer, paradoxalmente, no seio de uma ditadura desvigorada e frouxa. E D. João VI, um medíocre, foi um predestinado. Avesso a bravuras, alma ingênua e comodista, ornada de uma placabilidade burguesa, abatido ademais pelas desordens de um lar infeliz, entristecido pela figura da velha rainha-mãe D. Maria I, que enlouquecera, a inércia e a visão restrita foram-lhe atributo preeminente. Permitiram que lhe agisse intacta, sobre o ânimo, a vontade de alguns homens superiores que em boa hora o rodeavam. Revelam no todos os fatos subsecutivos a sua chegada à cidade da Bahia em 22 de janeiro de 1808. Ali o seu primeiro acto foi um golpe sulcando a fundo todo o regime colonial, pela franquia dos portos brasileiros ao comércio das nações amigas, que o eram todas, excetuada a França. Mas na carta régia de 28 de janeiro daquele ano, que a estatuiu, reflete-se, exclusiva, a sugestão direta do nosso primeiro economista, José da Silva Lisboa, visconde de Cairu. Neste lance, o fato econômico da impossibilidade de manter-se regularmente com a metrópole as comunicações marítimas sobreleva a tudo. A necessidade premente de paliar os efeitos de uma crise comercial facilmente prevista determinou incidentemente a elevada resolução política. Completou-a, depois de chegar ao Rio de Janeiro, com a de 1º de abril, desafogando as atividades e derrogando o alvará de 5 de janeiro de 1785, que ordenara o fechamento de todas as fábricas, extravagante traço legal sublinhando o vadeísmo indígena. Quaisquer que tenham sido, entretanto, os seus móveis estranhos, estes 2 decretos, equivalentes aos efeitos de 2 revoluções liberais, bastavam a enobrecer-lhe o nome de regente. Relegam a segundo plano todas as falhas de uma educação imperfeita, que, ligadas ao desadorar os mínimos rigores da pragmática, o tornaram por vezes inferior às exigências da dignidade real, jungindo-o para sempre ao humorismo nem sempre justo e ao enxovalho dos cronistas ou historiadores de anedotas. Porque quem lhe restaura hoje a figura, expungida de um sem número de pormenores lastimavelmente hilares, e a enquadra, de preferência, logo em princípio, naqueles decretos decisivos e quase revolucionários, aprecia-a sob outro aspecto.
foi em primeiro lugar um stoico. Não o abatera o súbito declinio de uma pátria em despenhos do fastigio ephemero em que a alcandorara a dictadura de pombal. Não o abalara depois a troca de uma capital sumptuosa pelo Rio de Janeiro de então, grande aldeia de 45.000 almas, salpintada de mangues, invadida pelas marés que lhe intumesciam as lagoas e construída desajeitadamente, a esmo, pelo recosto das colinas, atulhando os vales apaulados com as suas vielas em torcicolos, orladas de gelosias de urupema, pelas quaes embitesgava o paupérrimo trem real de velhas seges de cortinas de couro, recordando os últimos frangalhos de uma opulência extincta. Depois, um convencido e um sincero. Se não traçou pelo próprio punho, no manifesto de 1º de maio de 1808, o compromisso de levantar a voz do seio do novo império que ia criar, compreendeu-o lucidamente. Pelo menos deixou vacilante o juízo da historia, inclinando o de preferência ao parecer de um contemporâneo ilustre, Lucknock, quando assentou que ele possuía mais sentimento e energia de caracter do que ordinariamente lhe atribuíam amigos e inimigos. É o que de facto delatam todos os atos subsequentes, que vamos apontar apenas neste relancear o passado da nossa terra. Foi a princípio uma reação contra o inimigo longínquo. Uma expedição militar fulminante, ao mando do general Marquez d'Elvas, dirigiu-se para a Guiana Francesa, chegando a 15 de dezembro às cercanias de Cayena. Assediou-a e expugnou-a a 12 de janeiro do ano seguinte, 1809, expulsando o governador Victor Hughes e toda a guarnição. Desta guisa, a nossa primeira ação externa no século XIX tem muitos pontos de contato com a última, aquele choque armado da ditadura real contrapor-se-ia em 1901, vitoriosa pela arbitragem, contra os mesmos adversários e no mesmo campo, a ação pacífica da república. A segunda extremou-se no sul e prolongar-se-ia intermittentemente até aos nossos dias. Traía, ao parecer, mal encoberto anelo da esposa de d joão, d carlota joaquina, que imaginara restaurar no vice-reinado do prata o trono castelhano desabado na europa com fernando vii. Mas realizou-se ao reclamo do próprio governador espanhol, general xavier hélio, que depois da revolução emancipadora de 25 de maio de 1810 de Buenos Aires, se viu assediado no ano seguinte na praça de montevidéu pelas tropas argentinas e orientais do general rondot e josé artigas. Depois de alguns combates inúteis em que o capitão-general do rio grande d diogo de souza, invadindo o estado oriental, desbaratou os guerrilheiros que se lhe antepuseram, a luta terminou em 1812 pelos bons ofícios do ministro rademacher, dedicado fiscal da política britânica, e teve como efeito mais próximo ligar-nos à convivência perigosa dos caudilhos, de que josé artigas foi o primeiro molde. Falecendo por este tempo o conde de linhares, ministro que estimulara estas duas aventuras guerreiras, pôde d joão devotar-se à administração interna do país. Começou a reagir então sobre os nossos destinos, por uma série de medidas que, refletidas mais tarde na ordem política, com a resolução de 16 de dezembro de 1815, elevando o brasil à categoria de reino, tiveram, segundo outra ordem de ideias, uma significação mais alta no propelirem o nosso desenvolvimento intelectual. Foi a sua ação realmente útil. Propiciara-o o meio. O espírito nacional, apesar da situação inferior da massa da colônia, começara a despertar alguns anos antes. Revelam-no alguns nomes expressivos. Conceição Veloso, o nosso primeiro botânico, fora na própria metrópole um vulgarizador de trabalhos utilíssimos. Vicente seabra, nogueira da gama e josé bonifácio de andrada e silva incluíam-se entre os lentes da universidade de coimbra e escola de marinha de lisboa, além de gozar o último de reputação quase européia como cientista.
José da Silva Lisboa era um digno discipulo de Adam Smith e criterioso commentador de Burke. Hipólito José da Costa, no Correio Brasiliense, publicado em Londres, agitava com brilhantismo raro 2 sérios problemas, a independência política e a emancipação dos escravos. Arruda Câmara, José de Sá Bittencourt e José Vieira Couto, nos sertões de Pernambuco, Bahia e Minas, abriram em nossa terra as primeiras veredas à ciência, fora das picadas tortuosas das bandeiras. Silva Alvarenga, Tenreiro Aranha, Vilela Barbosa e Sousa Caldas esboçavam a nossa vida literaria. E sobre todos, representando notavelmente a cultura do tempo, o grande matemático e economista notável, aquela rara mentalidade do bispo Azeredo Coutinho, que de alguma sorte já prefigurava, no versar os mais díspares assuntos, o traço essencial do nosso espírito vesado a generalizações brilhantes, em detrimento das especializações fecundas. Ora, o atributo preexcelente da ditadura real consistiu em favorecer esse germinar da expansão civilizadora. Fundou a imprensa régia, abrogando de golpe o deprimente alvará de 6 de julho de 1747, e a Gazeta do Rio, órgão oficial, apareceu, iniciando o jornalismo no Brasil. Ali se imprimiram páginas que ainda hoje deletreamos com vantagem, o Dicionário da Língua Portuguesa, de A. Moraes e Silva, e a Corografia Brasileira, de Aires de Casal. Livros que, com a História do Brasil, de Southey, 1822, os volumes descritivos do Príncipe de Neuwied, os trabalhos de Arruda Câmara, as primeiras linhas de Martius, os escritos de Auguste Saint-Hilaire, Eschwege, Varnhagen, Feldner e as Memórias Históricas de Pizarro, os Anais do Rio de Janeiro, de Baltazar Lisboa, delinearam o primeiro quadro da nossa cultura. Concorrentemente, outros pioneiros substituíam o bandeirante e o missionário no desvendar a terra, prolongando os esforços, até então esparsos, de Gabriel Soares, Lacerda e Almeida, Silva Pontes e Alexandre Ferreira. Eram uns nomes estranhos, Maui, Coster, Waterton, batedores de outros mais ilustres, nacionalizados todos, entre nós, pelo carinho com que olharam para uma natureza portentosa. O agasalho que encontravam denunciava novos estímulos no governo. Havia pouco ainda, no começo do século, um governador suspicaz lançara, zeloso, um decreto de expulsão contra um tal barão de Humboldt, indivíduo suspeito e vagabundo, que andava pelas extremas setentrionais do Amazonas. Mudavam-se evidentemente os tempos. A corte atraía os abnegados naturalistas, alguns dos quais, sob o razoável pretexto de enriquecerem as coleções do Museu Nacional recém-instituído, se tornaram pensionistas do Estado. Renovou-se do mesmo passo o movimento artístico, que apenas iniciado ao norte durante o domínio holandês por Eckhout e Pieter Post, e escassamente definido por alguns talentos nacionais sem cultura, teve, desde 1816, o amparo permanente da Academia de Belas Artes, que a recente paz com a França aparelhara de todos os elementos de êxito com a vinda de Joaquim Le Breton, membro do Instituto, que a dirigiu, assistido de um pintor notável, Debré, de um artista cujo nome se vincularia à nossa história em progenie ilustre, Nicolau Tonnet, de um arquiteto de gênio, Grandjean de Montigny, e do escultor Marc Ferré. Volvendo a outros ramos administrativos, fundou D. João as Academias de Marinha e Artilharia, o Arquivo Militar e a Escola Médico-Cirúrgica, e, frisemos esta circunstância digna de nota, desfazendo-se dos seus livros, a Biblioteca Nacional. Gizou depois o primeiro esboço de um jardim botânico, futuro índice da nossa flora. Rematou tudo isto com a criação da primeira instituição de crédito do país, o Banco do Brasil. Um estudo pormenorizado revelaria excepcional descortino nessa administração onímoda. Nada lhe escapou ao influxo. As questões mais altas e os casos mais, ao parecer, despiciendos revezam-se, aclarando todos os aspectos do existir
da nacionalidade nascente, onde tudo estava por fazer. Os atos administrativos vão de terra a terra, das medidas mais simples às resoluções mais complexas. Na capital, ordenando a destruição das tradicionais gelosias que davam às vivendas uma aparência desgraciosa e triste, ou mandando contar as nascentes dos mananciais que abasteciam os reservatórios públicos, ou ensaiando a aclimação de exóticas especiarias na real quinta e jardim da lagoa de freitas. No interior, favorecendo a abertura das estradas, aviventando a mineração geral e sistematizando a extração e o preparo do ferro em Minas, sob a direção do barão de Eschwege, e em S. Paulo, Ipanema, sob a de Frederico Varnhagen. Pelos mais diversos pontos do país irradiava a influência governamental com uma intensidade que nunca mais desenvolveu em toda a nossa existência político-administrativa. A ditadura real, no construir de fato o novo império anunciado em 1808 às nações amigas, patenteava, sobretudo, uma compreensão admirável do seu problema econômico, como no-lo mostra a simples referência de suas leis e decretos, atinentes aos prêmios, privilégios e isenções altamente protetores da cultura do algodão e da seda, a diminuição dos direitos de entradas, a isenção do serviço militar para os climatizadores de plantas estrangeiras e, ao cabo, a instituição liberalíssima de um verdadeiro homestead, rodeando, pelo alvará de 21 de janeiro de 1809, de garantias excepcionais os agricultores cujos engenhos e terras em condição alguma poderiam ser executados. Neste rumo admirável, incluiu o próprio problema, ainda hoje não resolvido, do povoamento do solo, já concedendo datas de sesmarias aos estrangeiros, em contraposição a todas as leis proibitórias do regime colonial, já atraindo e favorecendo as primeiras levas de imigrantes suíços que se localizaram na província do Rio de Janeiro, fundando Nova Friburgo. Analisando-se mais intimamente essa administração surpreendente, ver-se-ia que aquela figura histórica tão deselegante e vulgar de D. João VI lançou todos os fundamentos essenciais do nosso destino. Mas esta imperfeita resenha diz tudo por si mesma. Traduz inestimável legado que outros fatos, sem a mesma altitude, não empanam. Nestes, incluem-se todos os renovamentos das supérfluas velharias de uma sociedade desfibrada, em que a burocracia se tornara o ideal da vadiagem paga. A mesa de consciência e ordens e outras que nos forramos de citar, entre as quais uma intendência geral da polícia, centralizando-se na corte, como se pela vastidão do Brasil um pinamanique titânico pudesse alongar os seus braços de briarel. E, mais nefasto ainda, despontando com a ordem da torre e espada, um prodigalizar fabuloso de comendas, em tal cópia que, segundo Armitage, ultrapassaram as doadas por toda a dynastia, iniciando-se nesta terra a mais achamboada das aristocracias, e esse dissipar de honras que tanto desaira a honra pura e simples. Acrescente-se a anexação estéril da banda oriental do Uruguai, 16 de julho de 1821, constituindo a província cisplatina, que devíamos perder mais tarde, depois de longas fainas guerreiras, e teremos esfumado a única face obscura do quadro. Releve, entretanto, considerar que, neste lance, a política exterior de D. João VI feriu, por acaso, a questão internacional mais séria deste continente. Aproveitando-se das discórdias entre os orientais daquele José Artigas, que é a figura mais representativa da caudilhagem sul-americana, e os argentinos, para afirmar desde 1817, com a espada de Frederico Lecor, barão da Laguna, o seu domínio em Montevidéu, ela lançara as primeiras linhas de uma oposição até hoje vitoriosa contra o pensamento da reconstituição do vice-reinado platino, que se planeara, desde 1811, na junta governativa de Buenos Aires, e erigiu-se, pelos tempos adiante, até aos nossos dias, como ideal preeminente do patriotismo argentino.
A ditadura real encerrara com esta acção externa a sua fase reconstructora e útil. Iam assaltal-a e abatêl-a dois movimentos inopinados, a revolução de 17 em pernambuco e a de portugal em 1820. A primeira, á parte as causas secundarias e imediatas da indisciplina militar, estampando o rótulo falso das agitações nacionais, tinha origens profundas. Domingos theotonio jorge e o impetuoso barros lima, o leão coroado, assassinando o commandante militar de recife e expulsando o capitão general antonio pinto de miranda montenegro, agiam, heroes autómatos, sob o impulso incoercivel das tendencias nativistas, sob o disfarce republicano, cujos chefes reaes, o comerciante domingos martins, o padre miguel joaquim de almeida e o malogrado padre roma, secundados pelo seminarista martiniano de alencar, pertenciam a profissões pacificas por excellencia. Depois de um triumpho ephemero em que a junta revolucionaria pernambucana, legando-nos exemplo que não foi esquecido, adoptou como mais sérias e urgentes medidas o aumento do soldo ás tropas, o accesso de 3 postos aos officiaes revoltosos e o tratamento oficial de voz, o revide legal vibrado pelo pulso vigoroso do conde dos arcos, governador da bahia, sopeou-a, maculando-se depois com levar ao patibulo os rebeldes supplantados. D. João VI vencera, porém, a tempo de atender a outros antagonistas que lhe surgiam na propria pátria com a revolução liberal de 24 de agosto de 1820, no porto. Na revolta portuguesa, o que aparece no primeiro plano é a corrente generalizada do constitucionalismo, que ia assoberbando a europa depois da restauração. Mas os seus reagentes mais enérgicos eram outros. Resumiam-se na circunstancia de haver-se deslocado o throno para o brasil, instituindo aqui a autonomia economica, preliminar da autonomia politica, e colocando a antiga metropole em situação visivelmente inferior. Houvera de facto uma troca de papeis. Portugal, empobrecido desde a franquia dos portos, agravada com o escoar-se-lhe de lisboa para o rio as rendas da realeza e do seu séquito, era a colônia de facto. Ao mesmo tempo, a abertura dos portos deslocara as transações de portugal para a inglaterra, de sorte que ainda em 1817 o commercio direto do brasil com a antiga metropole estava muito aquém dos valores atingidos em 1808. Os números secos das estatisticas comerciaes valiam neste caso pelos mais apaixonados libellos patrióticos. Assim, a revolução portuense era menos a luta por um principio que a revolta de uma nacionalidade illudida e sacrificada. A nova chegou ao rio de janeiro trazendo desde o pará a sobrecarga aggravante da adhesão das tropas lusitanas das províncias setentrionaes, e reviveu na alma timorata do rei antigas e deslembradas commoções, a resonância longinqua do tropear dos granadeiros de junot. D. João VI não balanceou a crise, tergiversou, consoante o seu antigo habito, irresoluto, entre os brasileiros que o attrahiam e os portugueses que o intimavam a aceitar a constituição da junta revolucionaria de lisboa e a voltar depois para o reino. Jurada finalmente aquella e marcadas de acordo com o que ella estatuíra em 7 de março de 1821 as eleições de deputados ás cortes de lisboa, novas vacilações do timido monarca no deixar a terra que se afeiçoara originaram sanguinolentos recontros nas ruas do rio de janeiro entre os nacionaes e as tropas auxiliares portuguezas. Por fim, cerrando sua carreira politica do mesmo modo por que a inaugurara, com uma fuga ou uma habil retirada, perpetuamente oscillante entre dispares designios, com as mesmas peripécias dolorosamente ridiculas que temos por escusado reviver, partiu a 26 de abril para portugal, deixando ao seu filho mais velho d pedro de alcântara, então á volta dos 23 annos de idade, uma coroa que julgava passivel de ser preada por um aventureiro qualquer. Houve então na nossa historia uma antinomia notavel.
O nativismo nacional, que à parte a breve irritação pernambucana de 1817 tolerara o absolutismo da realeza, começou de ser rudemente aferroado pelo liberalismo português. Contravindo ao espírito superior do pensamento político que as inspirara, as cortes de Lisboa planearam revogar as reformas feitas anteriormente e adotaram, quanto ao Brasil, o programa extravagante de recolonização. Votaram a supressão das escolas e tribunaes superiores, a revogatória do governo geral do Rio, completada com a tentativa de fazer regressar à Europa o príncipe D. Pedro, e fracionando a administração inteira, com o impor a cada província a sujeição aos tribunaes da metrópole rediviva, fantasiaram um Brasil anterior a Tomé de Sousa. Não trancaram outra vez os portos, porque o comércio geral era, em última análise, o comércio inglês. A minoria de 50 representantes brasileiros em Lisboa, em que se destacavam um orador impetuoso e vibrante, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, um pensador por igual poeta e matemático, Francisco Viela Barbosa, um argumentador tenaz, Lino Coutinho, e aquele perfil escultural de Diogo Feijó, e o lúcido Pedro Araújo Lima, Vergueiro e outros, tentou debalde opor-se àquele recuo. Protestando pela voz enérgica de Antônio Carlos e abandonando um posto inútil, emigraram os deputados para a Inglaterra ou demandaram a pátria. Aqui, a discordância dos partidos, espelhando todos os cambiantes, do nativista exaltado ao reaccionário ferrenho, engravecia-se com o antagonismo crescente dos dois elementos, nacional e português, crescentemente malavindos. E no baralhamento das paixões vivamente acirradas pelas sucessivas noticias gravíssimas de ultramar, o primeiro, cindido de facções, sem comando, porque havia chefes demais, certo não pulsearia o último, mais unido e centralizado pela divisão auxiliadora do general Jorge de Avilés, onde se esteava a resistência da metrópole. Dado o divórcio, que até aquele tempo isolara uns de outros os vários agrupamentos em que se subdividia o país, punha-se de manifesto o seu desmembramento. As revoltas parciais que iriam irromper repelindo a ameaça recolonizadora sujeitar-se-iam a destinos vários nas diversas zonas do território e, na melhor hipótese, pressagiavam, a exemplo do que sucedera recentemente no vice-reinado do Prata, a formação de minúsculas repúblicas entregues às intrigas impunes do estrangeiro ou à fantasmagoria de uma liberdade sangrando sob a espora dos caudilhos. Impediu-o o príncipe regente. Menos pelo valor individual que pelo prestígio da posição, fez-se árbitro entre os partidos, e o inclinar-se para os naturais do país propiciou lhes em grande parte o triunfo, criando a monarquia o seu mais elevado destino na nossa terra. D. Pedro de Bragança talhara se realmente para aquela crise. Mediano em tudo, parte soldado, rei em parte condottieri, essa ausência de uma linha firme e estável no caráter dava-lhe plasticidade para se amoldar ao incoerente da sociedade proteiforme em que surgira. A situação histórica só lhe exigia a índole cavalheiresca, brilhante e arrebatada, a bravura impetuosa e, por fim, a própria inconstância que o levaria, tempos depois, após representar o seu papel revolucionário, a abandonar o país quando despontou a fase reconstrutora de 1831. A exemplo do pai, ia agir sob a influência dos homens de valor que o assistiam. Tínhamo-los, felizmente. José Bonifácio de Andrada e Silva chegara da Europa com renome feito de proeminente cultor da filosofia natural e tornara-se a figura dominante de um grupo de patriotas apercebidos para as exigências complexas do momento. Não há abranger-se na concisão destas linhas a figura anormal desse homem que sobranceou o seu tempo, mercê de uma cultura integral dilatando-lhe o espírito por todas as ordens de conhecimentos,
da mineralogia transfigurada por werner à química recém-instituída por lavoisier, até às mais transcendentes cogitações de kant ou de fichte. Na sua mocidade deslumbrante ele fora uma espécie de ministro plenipotenciário do espírito e do sentimento da nossa nacionalidade nascente. Acreditado em todas as capitais do velho mundo, naturalista viajante, a perlustrar durante 10 anos as terras civilizadas do extremo sul da Itália até a Noruega, fora carinhosamente acolhido em todas as academias, nobilitando-se com a estima dos maiores pensadores. Exercitara-se por vezes nas mais díspares funções, deixando o posto de diretor das minas da Noruega para criar a cadeira de mineralogia na Universidade de Coimbra, acumulando depois os cargos de intendente-geral das minas de Portugal e desembargador da relação do Porto, ou abandonando-os para dedicar-se à mais rude prática profissional da engenharia nos trabalhos de canalização do rio Mondego. Em todos esses mistérios diversissimos rebrilhara-lhe o espírito e deixara o traço de uma vontade inabalável, até que a invasão francesa, arrancando-o de chofre às suas preocupações científicas, obrigara-o a transmudar-se em militar, levando-o às linhas mais arriscadas dos combates, onde conquistou o posto de tenente-coronel, senhoreando em tanta maneira a confiança geral que, depois de repelido o invasor, fora nomeado intendente da polícia do Porto, cidade que, sobre todas, sofrera as consequências pesadíssimas da guerra. Cerrara por fim esta primeira fase da vida, que bastaria dar-lhe o mais invejável destaque, recolhendo-se à pátria, na cidade nativa de Santos, de onde se afastou quando compreendeu que todos os lances anteriormente sumariados de uma carreira brilhante eram apenas os preparatórios de uma empresa mais alta. Mas, como entrávamos em período forçadamente demolidor e crítico, coube ao jornalismo os primeiros passos na empresa. Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, no Revérbero Constitucional, Frei Francisco de Santa Teresa Sampaio e João Soares Lisboa, no Correio do Rio, esboçaram a reação nativista e deslocaram para o âmago das agitações nacionais o que elas ainda não haviam tido, o vigor moral da opinião pública. E como nas províncias, desde Maranhão até São Paulo, outros jornais se fundaram, reforçando-lhes os esforços, a imprensa fez-se instrumento pré-excelente da luta iniciada, generalizando-a a todos os ângulos do país e favorecendo um movimento de conjunto que ainda não existira. A agitação doutrinária, que até então se amortecera nos prelos londrinos do Correio Brasiliense de Hipólito da Costa, com todos os inconvenientes da distância e do isolamento, deslocava-se de súbito para o âmago do espírito nacional. E bem que a inquinasse uma metafísica dissolvente e esse lirismo político que tanto comprometera a elaboração recente do século XVIII, o seu papel, embora exclusivamente crítico, traduziu-se como uma redistribuição de alentos e não conseguiu dilatar a energia centrífuga além dessa propaganda tenaz. Porque se lhe contrapusera, no Rio, a força central, oportuna e necessária, da realeza. Não vacilemos em reconhecê-lo. Somos o único caso histórico de uma nacionalidade feita por uma teoria política. Vimos, de um salto, da homogeneidade da colônia para o regime constitucional, dos alvarás para as leis. E ao entrarmos de improviso na órbita dos nossos destinos, fizemo-lo com o único equilíbrio possível naquela quadra, o equilíbrio dinâmico entre as aspirações populares e as tradições dinásticas. Somente estas, mais tarde, permitiriam que entre os exaltados utopistas, avantajando-se demasiado para o futuro até intestarem com a república prematura, e os reaccionários absolutistas em recuos excessivos para o passado, repontasse o influxo conservador dos moderados ou liberais monarquistas da regência, o que equivalia à conciliação entre o progresso e a ordem, ainda não formulada em axioma pelo mais robusto pensador do século. Destarte, a luta da independência teve,
no englobar elementos destruidores e reconstrutores, o caráter positivo de uma revolução. E desenrolou-se com uma finalidade irresistível. Mas o princípio foi esparso, dispartindo nos mesmos atos sem solidariedade tão característicos da nossa história. As juntas governativas que para logo se fundaram constituíram-se em pequenos estados e volviam ao aspecto exato dos tempos coloniais, numa espécie de decomposição espontânea. Algumas, como a de Pernambuco, ainda reassumindo a atitude batalhadora, tendo suplantado o elemento português na capitulação do Beberibe, outubro de 1821, subtraíram-se do mesmo passo ao influxo dos governos do Rio e do Reino, revivendo o antigo sonho da existência autônoma. Outras, as demais do norte, volvendo a obedecer aos antigos dominadores, facilitavam o programa da recolonização. Apenas 4, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, aceitaram desde logo o governo do príncipe, forrando-se igualmente a autonomia completa e a dependência colonial. Nessa instabilidade de 3 situações contrapostas, é claro que o pensamento libertador, adstrito à contingência de captar o beneplácito preliminar dos agrupamentos de novo desassociados, tinha um destino duplo. Confundiam-se, penetrando-se entrelaçados, o ideal da independência e o da unidade nacional. Assim, se traçou limpidamente, em que pese ao caráter de indeterminação que lhe davam 3 incógnitas envolvendo 3 soluções distintas, a equação fundamental de nossos destinos. E coube ao Sul resolvê-la, a começar pelo Rio de Janeiro, onde chegavam diretamente os decretos retrógrados da metrópole. Ocorrera ademais ali uma transigência forçada, contraproducente no irritar os ânimos. As tropas do general lusitano Jorge de Avilés haviam, desde junho, imposto o juramento da Constituição das Cortes Portuguesas, vivamente combatida pelos deputados brasileiros, e a formação de uma junta governativa destinada a agir em correspondência direta com o governo de Lisboa a que devera submeter-se. Foi no regime transitório desta vitória efêmera que entraram os decretos recolonizadores. Declaravam-se independentes do Rio de Janeiro os governos das províncias e suprimidos todos os tribunais superiores. Impunha-se, por fim, a partida improrrogável de D. Pedro para a Europa. Esta última cláusula rompeu as represas da revolta. Amotinou-se a multidão no Rio, em 9 de janeiro de 1822, estimulada pela propaganda anterior de Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, chefiada pelo presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira, português ádito aos mais ferventes nativistas, impondo ao príncipe, talvez vacilante, a permanência no Brasil. Impondo é o termo. A representação de 8.000 assinaturas que lhe foi lida não era um pedido, era uma intimativa. Redigira um lutador que ainda não tem o renome merecido, Frei Francisco de Sampaio, e o sacerdote rebelde fora singularmente franco na primeira frase que traçara. A partida de Sua Alteza seria o decreto que teria de sancionar a independência do Brasil. O príncipe cedeu, substantivando-se num verbo único, fico, o primeiro capítulo da história da independência. E este rompimento, não já da solidariedade política, senão da do sangue, completado 3 dias depois pela capitulação da divisão auxiliadora do general Avilés, apoio material e último resquício da ação longínqua do ultramar, foi o traço mais intenso, naquela quadra, da reação nativista. Ao mesmo tempo, definiam-se as províncias. A Junta de São Paulo, cujo presidente, João Carlos Augusto Oeyenhausen, se norteava pela vontade firme de José Bonifácio, ligara-se em manifesto enérgico aos sucessos anteriores, e no norte, a antiga fidelidade à metrópole partia-se, em 19 de fevereiro, precisamente na terra onde era clássica, a Bahia,
levantada em massa contra o general Madeira de Mello. Estava declarada a campanha libertadora. Dado o primeiro choque vitorioso contra o exército estrangeiro, antes mesmo que a sua repercussão nas províncias se coroasse de idêntico sucesso, o governo recém-organizado, dirigido por José Bonifácio, a quem se confiara o cargo de ministro do reino e estrangeiros, começou a deliberar, sobranceando os tumultos, como se o não rodeassem as maiores dificuldades. Caracterizaram-no para logo 3 medidas radicais, de pronto decretadas: a chamada dos representantes das províncias para concertarem nas reformas urgentes, a preliminar do cumpra-se do príncipe D. Pedro imposta a efetividade das leis portuguesas e, por fim, medida mais séria, porque valia por um ato de independência, a convocação de uma Assembleia Constituinte Legislativa, decreto de 3 de junho de 1822. Enquanto isto sucedia, o príncipe, numa viagem triunfal a Minas Gerais, em março, onde à sua chegada se deliram nocivas discórdias emergentes, representava o seu papel real e único, o da ação de presença, como se nas transformações sociais se torne também preciso, às vezes, essa misteriosa força catalítica que desencadeia as afinidades da matéria. O título que anteriormente lhe fora oferecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, numa data que se tornaria ainda mais célebre, 13 de maio, de defensor perpétuo do Brasil, já valia por um pálido eufemismo, escondendo o de imperador, em que desfechariam todos os acontecimentos. Ampliou-o a proclamação de 1º de agosto. Aí ele se intitula Defensor da Independência das Províncias e pede que o grito de união dos brasileiros ecoe do Amazonas ao Prata. Redigida por Gonçalves Ledo, agitador que recorda um girondino desgarrado em nossa terra, ela foi, por isto mesmo, altamente expressiva. Expunha o único destino da monarquia entre nós, o de transitório agente unificador, e como este seria nulo sem o alento das expansões populares, o pensamento do futuro imperante devia realmente vibrar na pena de um nervoso chefe liberal. É inexplicável, por isto, que aquela data tenha escapado à consagração do futuro. Falta-lhe, talvez, como já se observou, a exterioridade de outras, menos eloquentes e mais ruidosas, a de 7 de setembro, por exemplo. Com efeito, o interessante episódio da viagem que levara o príncipe a S. Paulo, com o seu efeito, em nada modificou o curso natural dos fatos. Apenas teve, diante da compreensão tarda e rudimentar do povo, a clareza suggestiva das imagens e deu-lhe a minúcia singularmente valiosa de um símbolo, o tope nacional, auriverde, substituindo a tradicional divisa portuguesa, quando esta foi violentamente despedaçada pelo régio itinerante, ao receber, sobre a colina do Ipiranga, a notícia das decisões arbitrárias das Cortes de Lisboa, que lhe anulavam todas as reformas praticadas. Independência ou morte, bradou varonilmente no meio da comitiva eletrizada. E a revolução teve, afinal, uma fórmula sintética, armada ao apercebimento imediato do povo, encantando-o pela nota romântica e teatral, e como tantas outras, por igual detonantes, desferindo o repentino surto da energia potencial das ideias. Prosseguiu dali por diante vertiginosamente. Aclamado e coroado, 12 de outubro e 1º de dezembro de 1822, imperador constitucional, D. Pedro I não lhe cerrara o ciclo inflexível. Dilatara-lho. O movimento libertador teve, então, o inconveniente da própria força adquirida, e, agindo numa sociedade inconsistente, conduziria a resultados desastrosos ou imprevistos. Era forçoso regulá-lo, contendo-o e retificando-o. Foi a notável tarefa de José Bonifácio, cujo ministério salvou a revolução com uma política terrível de Saturno, esmagando os revolucionários. Sombriam no com efeito, à luz de um critério superficial, medidas odiosas. Destruiu a liberdade de imprensa,
supprimindo os próprios jornaes que o applaudiam na véspera, e com rigor excessivo arredou da scena ruidosa em que eram protagonistas clemente pereira, gonçalves ledo e januario da cunha barbosa, desterrando os para o rio da prata e para a frança. Esta reacção contra os 3 maiores agitadores da independencia é expressiva. Vê-se que o grande homem vingara n'um lance genial o fastigio de uma crise. Iniciava a função reconstructora urgente sobre o terreno móvel das paixões. Mostra-o acontecimento capital subsequente, a Assembleia Geral Constituinte, reunida a 3 de maio de 1823. À parte as desordens que a perturbaram numa curta existenha 7mesinha até 12 de novembro, quando foi dissolvida por haver perjurado na defesa da pátria e da dynastia, previa-se que, ainda quando transcorressem calmos, os seus trabalhos provocariam agitações profundas. Uma constituição, sendo uma resultante histórica de componentes seculares, acumuladas no evolver das ideias e dos costumes, é sempre um passo para o futuro garantido pela energia conservadora do passado, tradicional e relativa, despontando de leis que se não fazem, senão que se descobrem no conciliar novas aspirações e necessidades com os esforços das gerações anteriores, é um traço de aliança na solidariedade dos povos, e nós íamos parti-lo. Com efeito, legislar para o Brasil gregário de 1823, agrupamentos ethnica e historicamente distintos, seria tudo, menos obedecer à consulta lúcida do meio. Era trabalho todo subjetivo, ou capricho de minoria erudita, discorrendo dedutivamente sobre alguns preceitos abstratos, alheia ao modo de ser da maioria. A nossa única tradição generalizada era a do ódio ao dominador recente, ainda em armas, e esta, servindo como recurso de momento no propagar a rebeldia, extinguir-se-ia com a victoria, deixando aos formadores da nova pátria um problema ainda mais formidável: erguer, unido ao regime constitucional, novo na própria Europa, um povo disperso, que não atravessara uma só das phrases sociaes preparatorias. Um salto desmesurado e perigoso. Incidia-se na tentativa temerária da mais grave das revoluções, a exemplo daquela paradoxal revolução pelo alto que o gênio de Turgot, poucos anos antes, concebera como recurso extremo para salvar Luís XVI aos rumores profundos de 89. Invertidas as suas fontes naturaes, as reformas liberalissimas, ampliando todas as franquias do pensamento e da atividade, iriam a descer a golpes de decretos à maneira de decisões tyrannicas. Impol-as um grupo de homens que, mais do que representantes deste país, eram representantes do seu tempo. Despeados das tradições nacionaes, que a bem dizer não existiam, arrebatava-os exclusiva a miragem do futuro. Mas esta deu-lhes intuição genial, esclarecendo-os na tarefa estranha de formar uma nacionalidade sem a própria base orgânica da unidade de raça. Porque estávamos destinados a formar uma raça histórica, segundo o conceito de Littré, através de um longo curso de existência política autônoma. Violada a ordem natural dos fatos, a nossa integridade étnica teria de constituir-se e manter-se, garantida pela evolução social. Condemnávamo-nos à civilização, ou progredir ou desaparecer. E nas aperturas desta alternativa, a intervenção monárquica foi decisiva, oportuna e benéfica. Fim da seção 12.